Tem alguma história aí importante ou que você possa contar pra gente do Vampeta, do Richard, essa época do Vitória, essa época boa do Vitória? Muito boa, muito boa. Vitória me deu a oportunidade que eu sempre falo, o Hélio dos Anjos está lançando os meninos na Ponte Preta e graças a Deus esse é um trabalho que também está sendo muito importante aqui na Ponte, é revitalizar os jogadores formados na Ponte, porque a Ponte sempre foi muito forte nisso. E eu peguei o Vitória da Bahia também, iniciando um trabalho sensacional, né? Sensacional na base, comandado pelo presidente Paulo Carneiro na época e pelo coordenador da base, Mota, que para mim é um dos grandes conhecedores do trabalho de base e de revelação de jogadores. Vampeta, eu tive essa oportunidade. Agora eu tenho uma história que todo mundo sabe, que é a do Hulk, né? Porque o Hulk também, fomos nós que tivemos a oportunidade, eu estava lá, né? Eu assumi o Vitória e eu vi um treino do Hulk numa quarta-feira, se eu não me engano, eu cheguei na terça, eu vi um treino do Hulk no Juvenil na época. O ataque do Vitória do Juvenil era Hulk e Bill, esse Bill centroavante que está inclusive na Tailândia há muito tempo. E eu falei, poxa, aqui só tem jogador leve, o Vitória, na Bahia tradicionalmente os atacantes são sempre muito leves, muito rápidos, né, pelas características deles lá, até mesmo pela característica do futebol baiano, que é um futebol muito leve, muito alegre, sempre foi. E aí eu falei, eu vou colocar esse menino para treinar. Coloquei, chamei, mandei, põe ele para treinar aqui amanhã comigo, pá, pá. E aí o presidente do clube, que por sinal é um grande conhecedor, o Paulo Carneiro, conhece de futebol, sempre conheceu de futebol, você entende? Era um presidente inteligente para você falar com ele sobre futebol. E ele falou para mim, olha, você está levando um jogador que só corre para frente, que só corre em linha reta. O que você está pensando desse jogador? Você é o único que está vendo isso nesse jogador. E aí no domingo eu coloquei o Hulk para estrear com 17 anos contra o Internacional de Porto Alegre, no Beira-Rio. E ele jogou mais 5 jogos comigo, e ele jogou deve ter ficado mais um mês ou 2 meses depois que eu saí do Vitória, e aí foi ser esse vencedor que ele é. Então o presidente do clube achou que eu estava tentando dar oportunidade para um jogador que não tinha essa qualidade toda. E o Hulk tinha a qualidade baseado naquilo que eu via. Essa é uma história. Do Vampeta, são inúmeras histórias. Você imagina. O Vampeta assim, o Vampeta é uma realidade do futebol brasileiro assim, fora do campo. O Vampeta sempre foi muito alegre, muito menino. E nessa época também do Vampeta, nós tivemos a oportunidade de colocar para jogar o Alex Alves, que inclusive já faleceu. O Alex Vampeta, outra história legal também aí de revelação, que muitas vezes as pessoas não sabem. Eu fui junto com o Paulo Carneiro buscar o Dida no interior de Alagoas, com 18 anos. Caramba! Eu levei o Dida para o Vitória da Bahia com 18 anos. Só que o Dida, o potencial dele era tão grande que na época tinha um selecionador da base, que era seu Antoninho, super respeitado na formação de jogadores, né? Era um conhecedor nato. O seu Antoninho, ao vê-lo treinando, indicou a convocação dele para Júlio César Leal, e o Dida praticamente ficava mais na seleção do que com a gente lá no Vitória. E o Dida também foi essa história maravilhosa, porque hoje são profissionais consagrados, né, que ganharam tudo, e que um dia, baseado na simples conhecimento nosso, passou a ser também uma descoberta do clube e minha, no caso, né? Eu sempre falo, quem revela mesmo é o clube.